Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje estamos aqui com o Ricardo Freire, ele que vai nos trazer informações valiosíssimas sobre concursos em gerais e, sobretudo, concursos da magistratura estadual. Então, permaneça conosco. Voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, mais uma vez pautando o assunto de concurso público. E um dos concursos, para quem faz direito, para quem é bacharel, que mais se interessa é o concurso para a magistratura. Muitos têm esse sonho, mas nem todos conseguem ter foco, perseverança nos seus objetivos. Aqui nos estúdios, Ricardo Freire, ele que é servidor do INSS, mas tem enfrentado essa batalha desde 2018 com resultados muito positivos e, no caso do programa de hoje, vai nos ajudar a entender, a ter as estratégias para passar no tão sonhado concurso da magistratura. Ricardo, seja bem-vindo ao Dinâmica do Direito. É uma grande satisfação, Nazeu, estar aqui. Obrigado pelo convite, E eu sempre me sinto muito à vontade e feliz por falar a respeito de concursos públicos em geral, especialmente concurso da magistratura estadual, que é um cargo que eu venho perseguindo, que eu venho buscando, que é um objetivo que eu tenho já de muito tempo, mas desde 2018 que eu venho estudando de forma direcionada e focada, específico, para esse concurso da magistratura estadual. Embora eu tenha pleiteado já concursos para outros cargos, mas o meu foco principal, desde esse período, tem sido realmente concursos da magistratura estadual. Ricardo, assim, esse sonho, essa sua chamada, sua vocação, iniciou-se no curso de graduação, lá na UERN, especificamente? Na verdade, eu confesso que eu sempre tive esse desejo. Eu me sinto, não vou dizer que vocacionado, porque eu acho que a gente precisaria exercer isso aí, até porque eu tenho 18 anos de INSS, eu nunca trabalhei tipo como assessor no Poder Judiciário ou algo do tipo, mas é algo que assim, eu já fiz concursos para outros cargos e sempre foi um concurso que eu me senti mais à vontade. Eu me senti mais interessado em fazer. Já fiz concurso para MP, embora poucos, fiz concurso para delegado, fiz concurso para defensoria pública. Então, assim, eu tive uma vivência, embora que por meio de estudo, do estudo específico para concurso, mas tive uma vivência com um pouco do que se espera de cada cargo desses. No caso, eu fico refletindo aqui, Ricardo, tem pessoas que passam num concurso público e se acomodam. Eu conheço mentes brilhantes, não vou citar nomes, mas pessoas que tiveram ótimas colocações em órgãos como o INSS, por exemplo, que é um concurso dos mais difíceis do Brasil, mas viram o salário cair na conta todo mês e se acomodaram. O que motivou você a tentar não se acomodar, a reagir e, no caso específico, permanecer estudando, permanecer batalhando nessa, podemos chamar uma carreira, de pleitear a carreira da magistratura? Na verdade, quando eu fiz o concurso do INSS, eu fiz também outros concursos na época. Iniciei a faculdade já pensando em fazer concurso público. Nunca tive por objetivo advogar, embora tenha advogado, mas nunca foi minha verdadeira vontade ou vocação, como queira. Mas já entrei na faculdade com o intuito de concurso público e, na época, inclusive, no primeiro período já da faculdade, eu já passei em concurso como o do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal e o INSS. E o INSS, por eu ter passado muito bem colocado, fui nomeado no mês seguinte. Isso foi em abril de 2005, eu estava no segundo período da faculdade. E na época, eu entrei já com o intuito de quê? De ter um cargo meio
de ter um cargo que me desse, na verdade eu não gosto nem de usar muito essa expressão cargo meio, porque pode deixar transparecer algo pejorativo, mas no sentido de que esteja desmerecendo aquele cargo. Mas era um cargo que eu queria que, na verdade, fosse algo que naquele tempo era muito diferente do que é hoje. Hoje existe uma gama imensa de materiais muito bons. No entanto, hoje a dificuldade é justamente saber selecionar. Naquele tempo, em 2005, a única plataforma praticamente era livros. Então, livros era muito caro, sempre foi muito caro. Então, isso foi uma forma de quê? De me dar autonomia para justamente bancar esses meus concursos públicos. E eu ter um concurso foi mais nesse sentido. Por isso eu nunca me acomodei, embora que, quando eu entrei no INSS, eu tinha acho que 19, 20 anos, fiquei um pouco deslumbrado, nunca tinha visto, né, dinheiro assim e tal. Então, era sempre ajudado pelos meus pais, né, Então, aquilo me deu, e eu passei no órgão público federal e com 19, 20 anos, então me deu acomodei um pouco, né? E isso acho que é até natural, né? Mas assim, nunca eu tive a intenção de deixar de estudar de realizar meu sonho, né? Que era, depois esse sonho foi se desenhando justamente para a questão da magistratura. Confesso que quando eu fazia faculdade e também depois que eu saí, para mim parecia utopia. Algo muito distante, que é o que eu vejo que é realidade de muitos concurseiros hoje em dia. E é justamente isso que eu queria também deixar essa mensagem, que o concurso público para a magistratura sempre existe aquelas pessoas diferenciadas. Mas eu garanto a você que cerca de 80% a 85% das pessoas que conseguem lograr esse concurso da magistratura são pessoas que têm resiliência. São pessoas que se negam a desistir, que mesmo depois de grandes decepções, ela se mantém estudando e focada no seu objetivo. Perfeito, excelente mensagem aos, no caso, os bacharelandos e também aqueles que terminaram. Sim, por algum motivo, no caso, desistir de seus sonhos. Nos próximos blocos, Ricardo, vamos falar das fases, vamos com essa fase oral, objetiva, subjetiva, fase oral e delineando uma por uma. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, segundo bloco da nossa conversa aqui com Ricardo Freire. Ele que é servidor do INSS, mas faz 5 anos, 6 anos está na batalha para a tão sonhada aprovação do concurso da magistratura estadual. Ricardo, são diversas etapas, no caso objetiva, subjetiva, a fase oral, cada uma com a sua peculiaridade, estratégias para passar em cada uma delas. Vamos começar aqui numa das fases mais cansativas e puxadas, que é a fase objetiva, com o maior número, podemos dizer assim, de material, mais denso, o edital é mais denso. Eu, pelo menos na minha opinião, você pode ter outra opinião, vai nos ajudar, que é a fase mais difícil e que tem muitas pessoas com dificuldade. Normalmente são 5 horas, 4, 5 horas, muito desgastante, com as estratégias para a fase objetiva. Pode ser de concurso em geral e você vai afunilando para a questão da magistratura. Bom, em específico, no concurso da magistratura, ele, em termos de provas de conhecimento, são 4 etapas, né? Que é a fase objetiva, né? Que são... antes de mais nada, é bom frisar que o concurso da magistratura, ao invés de em relação aos outros concursos, ele se diferencia porque ele é regulamentado pela Resolução 75 do CNJ. Então, todos os concursos da magistratura em todos os estados, eles têm que seguir a mesma sequência, um mesmo direcionamento, né? As mesmas etapas, não pode ser diferente. Diferentemente de concurso de Ministério Público estadual, que às vezes cada estado faz do seu jeito, concurso delegado, praticamente cada estado também faz do seu jeito, a magistratura não, ela segue um rito só.
Então, a magistratura estadual ela é composta pela fase objetiva, que geralmente é de 100 questões objetivas. No entanto, existem concursos, por exemplo, como o TJ Rio de Janeiro, que eu até fui fazer esse final de semana, que são 80 questões. Né? Após a fase objetiva, existe a fase subjetiva, que é composta pela fase discursiva, e aí há uma diferença, às vezes determinados tribunais eles preferem fazer 4 questões discursivas e uma dissertação, alguma coisa nesse sentido. Já tem outros concursos, como esse TJ Rio de Janeiro, ele prefere fazer muitas questões discursivas, são 25 questões discursivas. E aí, ultrapassada essa fase, na primeira fase, na fase objetiva, geralmente o corte que eu digo é a cláusula de barreira, né? Porque geralmente são 300 candidatos que avançam para a segunda fase, e aí você tem que atingir os 300 melhores. Geralmente, essa nota de corte hoje, ela está variando entre 75, 77 e 82 pontos. Você vê que hoje, olha o nível. No último agora TJ São Paulo, para você avançar para a fase subjetiva, você teria que acertar 82 questões de 100, numa prova de magistratura. E aí, ultrapassada essa fase, vem a fase discursiva. Após a fase discursiva, vem as sentenças. Então, ultrapassada a fase objetiva, a partir dessa fase, para você seguir de fase, você tem que atingir a pontuação 6. Né? Fez os 60% da prova, você tem ultrapassa e vai para a fase seguinte. Por exemplo, geralmente os concursos de magistratura você faz em 3 dias seguidos. Faz num dia as discursivas, no outro dia você faz uma sentença civil ou sentença criminal e no outro dia você faz outra sentença. Para você ter suas sentenças corrigidas, você tem que ter tirado 6 nas provas discursivas, na prova discursiva. Tendo tirado esses 6, aí você tem as suas sentenças corrigidas. Para que você avance para a fase oral, você tem que tirar pelo menos 6 em cada uma. Não tipo, tirei 10 numa e 5,99 na outra, você está reprovado. Não é uma média, é 6 no mínimo em cada uma. E aí, quando você passa nessas 3... que são 3 fases praticamente, né? Então você se submete à fase de inscrição definitiva, que é uma fase que eu digo muito, que muita gente nem se atenta para ela, porque acha que é onde você vai fazer seus exames médicos, você vai fazer seu psicoteste, você vai apresentar os 3 anos de atividade jurídica, né, que é justamente nessa fase, não é na posse, é na fase da inscrição definitiva. Algumas pessoas até podem confundir. Então, quando você ultrapassa essa fase, e pessoas são reprovadas nessa fase, muita gente acha que não. Psicoteste. Imagina a pessoa passar por várias etapas, objetiva e subjetiva, e não no psicoteste ficar... Será que é nervosismo? Foi alguma falha na preparação dela? Tem como, no caso específico do psicoteste, ela fazer alguma preparação com um psicólogo para evitar que isso aconteça mais uma vez? Na verdade, existem alguns materiais que acabam treinando, né, a questão do psicotécnico para você fazer, mas assim, na hora, realmente é uma tensão muito grande. Eu chamo a atenção justamente por isso, porque as pessoas pensam às vezes que psicotécnico de magistratura não reprova, e reprova. Agora, no último concurso do TJ Maranhão, salvo engano, teve pessoas reprovadas no psicotécnico. Mas geralmente você submete o dia todo a questionários, a perguntas. Então, e é um momento muito tenso, por quê? Porque você não tem um controle. Né? Assim, quando você se submete a uma prova de conhecimento jurídico, você sabe se você foi bem ou não. Já no psicotécnico, você não sabe. Você está resolvendo ali coisas que geralmente você não tem conhecimento sobre aquilo. Você vai responder de acordo com o que você sabe, de acordo com o seu entendimento. Né? Assim, entendimento geral, enfim, de acordo com o que o especialista ele vai querer lhe avaliar em relação àquilo. E também não é só o psicotécnico. A questão do exame médico, ele também reprova. Né? Então, assim, é uma fase muito delicada e que, inclusive, a comprovação da atividade jurídica, se você, às vezes, esquece de entregar algum documento, então você não tem outra oportunidade. Se você não comprovou os 3 anos de atividade jurídica ali, é um momento muito tenso, por exemplo, porque minha atividade jurídica ela foi comprovada por meio da advocacia. Então, por meio da advocacia, você tem que pegar certidões.
que você exerceu. Então, eu deixo até o recado aqui para quem comprova a atividade jurídica por meio da advocacia, que cada ato que você fizer, você já pega a sua certidão lá, especifica direitinho o ato que você fez, tudo. Por quê? Porque, por exemplo, eu passei no concurso do TJ Acre, né? E passei agora recentemente no TJ Maranhão. No tempo que eu fui fazer minha inscrição definitiva no TJ Acre, eu passei por um perrengue muito grande, justamente por causa disso, porque eu deixei ali para aquele último momento e quase não dava tempo. Graças a Deus, muita gente me ajudou, assim, no coisa, e foram bem, como é que se diz? Foram bem, muito solícitos, o pessoal aqui do TJ, aqui de Mossoró, né? Então, me ajudaram nesse sentido e foram muito rápidos. Mas, assim, foi uma questão assim, que eu deixei para a última hora e quase acabo me perdendo. Então, assim, após essa fase é que a gente vem para a tão sonhada fase oral, que antigamente o pessoal dizia que era mais pro forma. Quem chegasse na prova oral, tranquilo e tal. Mas hoje é uma das fases mais... Para mim, eu participei já de 2 fases orais, que foi no concurso do juiz no Acre e juiz agora recentemente no Maranhão. Para mim, é uma das fases mais tensas. Não é uma fase mais difícil, mas é uma fase mais tensa. Por quê? Porque você vai estar ali de frente com uma banca examinadora altamente qualificada, geralmente composta por desembargadores, composta por professores qualificados, né, composta por juízes. Então, você vai ser perguntado por algo que você não sabe. Então, existe também a questão do sorteio dos pontos, né? Então, mas os pontos, por exemplo, no TJ Acre, ele dividiu o edital todo em 8 pontos e você é sorteado um ponto que tem relacionado cada disciplina. Então, você vê ali 15 disciplinas, vai ter um ponto de cada coisa ali que você vai... Lá no Acre eu fui interpelado lá por cerca de 45 a 50 minutos, né, de prova oral. Aí, no caso, vamos pegar o gancho da prova oral. Sim. Tem um limite de perguntas que eles vão fazendo para você? Tem algum limite, Ricardo? Sim. Geralmente, assim, por exemplo, eu fiz o TJ do Acre, foi uma sistemática, e a banca Sebrasp, ela tem uma outra sistemática, né? Aqui no Maranhão, eu fiz foi a banca Sebrasp. Lá no Acre foi a banca Vunesp. Então lá era uma banca composta por 4 membros e eles tinham até 1 hora para fazer perguntas. Então não tinha limite. Eram 4 pontos e fazer perguntas sobre qualquer disciplina do edital dentro daqueles temas que foram selecionados nas 24 horas antes. Então, para mim, essas 24 horas antes, eu costumo dizer que só sabe o quanto é tenso quem passa por um momento como esse. O que eu tentasse descrever aqui, eu não conseguiria. É tão tenso assim que eu nunca consigo dormir. Eu fico assim uma noite em claro, vou fazer a prova em claro mesmo, assim, porque... Sobre a prova oral, você pode gravar, ou uma pessoa, um parente seu, alguém... Se fica imaginando, Ricardo, como deve ser um recurso de uma prova dessas, se você não é municiado desses elementos. Em prova de magistratura, como eu disse, que é regulamentado pelo CNJ, não existe recurso de fase oral. A fase oral ela é totalmente gravada, mas você não fica com a gravação. No eventual, se você quiser recorrer, é por meio de ação judicial. Você não pode recorrer, não se tem um recurso. Por exemplo, já a prova de Ministério Público, de delegado, você tem. Mas magistratura você não tem. Então, por exemplo, se você tirou 5,99, que você precisa de um 6, você tirou 5,99, você não consegue aprovação. Entendeu? E assim, e não tem recurso. Ou você entra com ação judicial para tentar reverter isso, ou então coisa. Então, assim, como eu estava dizendo, a questão das 24 horas antes, ela é muito tensa. Porque você imagina, sorteou aquele ponto, você quer ler tudo daquele ponto, mas o conteúdo é muito vasto. Então, lá no Acre foi assim, né? Assim, eles tinham, o edital previa 15 minutos para cada examinador, né? Já no Maranhão foi diferente. A banca Sebrasp, ela já tem outra sistemática. Ela traz 3 temas, 3 disciplinas, é sorteado 3 disciplinas que vão ser arguidas no dia seguinte. E aí, são 15 minutos apenas.
enquanto lá é muito tempo, aqui é pouquíssimo tempo. Então é algo assim que às vezes não dá para você desenvolver um tema, não dá para você desenvolver um raciocínio muito grande. É algo muito objetivo. Então você chega e lá já tem as perguntas já feitas lá numa folha, né? E quando você chega, você senta de frente, 3 examinadores, tem ali o cronômetro com a pessoa com a plaquinha, todo tempo dizendo 15, 10, 13, 1 minuto, acabou, pronto. É desse jeito. E aí cada examinador tem lá as perguntas, ele não faz pergunta a você. Você responde o que tem lá. Você mesmo lê e você responde. Entendeu? Essa é a sistemática da banca Sebrasp. Então, assim, o nervosismo é muito grande, porque você tem que ler e tudo isso em fração de segundo. Assim, você tem que ter um raciocínio muito rápido. Né? E geralmente eles fazem reperguntas e acaba, às vezes ajuda, às vezes prejudica. Né? Entre as 2 bancas que você fez, teve alguma que você teve mais preferência, você gostou mais? Na verdade, não foi... Assim, foram duas experiências distintas, embora que sejam de provas orais, né, mas foram distintas, porque no Acre você tinha um tempo maior, então você tinha como desenvolver um raciocínio mais demorado. Já no Maranhão era rápido. Então, assim, eu tenho uma sistemática de tudo meu ser muito de forma muito objetiva, simplificada. Questão de estudo, de tudo. Então, eu tive a preferência na prova embora muita gente não goste, mas eu gostei mais da prova do Maranhão. É tanto que lá no Acre, eu tive, acho que minha média lá foi 7 ou foi 7,5, porque faz uma média ponderada dos 4, e lá no Maranhão eu tirei 9,8 na minha prova oral, né? Então, assim, mostrou uma certa preferência em relação à prova oral do Maranhão. Eu me senti mais à vontade por poder ser mais objetivo. Excelente. Estamos aqui com o Ricardo Freire. Ricardo Freire. Que está nos ajudando aqui sobre a questão das provas de magistratura a nível estadual. Ele está nessa batalha desde 2018, passando um pouquinho das experiências dele. Mas, Ricardo, sobre a questão de prova objetiva, você pecou um pouco comigo. Então, no próximo bloco, você vai nos ajudar, porque você já me passou em off várias estratégias importantíssimas, esquemas para estudar para prova objetiva, que para mim, eu que tenho facilidade para escrever, por exemplo, a parte subjetiva, para mim eu acho melhor. Eu estou com dificuldade mais da rotina da objetiva e pode ser que alguém de casa também esteja. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, terceiro bloco da conversa aqui com Ricardo Freire. Ele é servidor do INSS, mas já está na batalha pela tão sonhada aprovação na magistratura desde 2018, tem muitas experiências. No bloco anterior falou sobre as etapas, a parte subjetiva, a parte oral, mas ficamos devendo a questão da fase objetiva, Ricardo. Quais estratégias? Falamos agora há pouco que os editais são muito densos, 14 disciplinas ou mais disciplinas jurídicas, diversas leis, a própria Constituição, que é muito densa, tem muito conteúdo, parte oral, Ricardo, nos ajuda. Você tem um esquema, já tem toda uma estratégia para a prova objetiva? A prova objetiva em si, ela nos concursos para membros, né, assim eu digo, para Ministério Público, para delegado, para defensor, para juiz, para procurador, ela é a grande peneira, né? Porque assim, isso até às vezes as pessoas se preocupam muito com as fases seguintes. Como é que eu estudo? Vou estudar dessa forma para a fase objetiva, e a fase subjetiva? Mas esquece que para você fazer uma fase subjetiva, você tem que passar primeiro na objetiva. E a objetiva ela é a grande peneira, né? Na prova da magistratura em si, ela é uma das fases que conta menos, que ela é peso 1. Já a fase subjetiva é peso 3 e a fase oral peso 2. Então, mas é uma fase que, se você não ultrapassá-la, você não vai ter suas provas corrigidas, você nunca vai avançar, né? Então, assim, concurso público, ele é repetição. O estudo, ele é repetição. Só para você ter uma ideia hoje, lá no meu Instagram, eu sempre eu tenho vários materiais lá, que eu até disponibilizo lá no meu Drive, é gratuito lá.
editais verticalizados. O que é que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer em qualquer concurso é verticalizar o edital. Você tem que conhecer o edital. Como é que você vai estudar para um concurso se você não conhece seu edital? Então, a prova objetiva é muito importante isso. Por quê? Com nota de cortes cada vez mais altas. Por quê? Existem materiais muito bons hoje. Hoje, a dificuldade é você selecionar um material. Um grande erro que muitos concurseiros cometem, ao meu ver, é o quê? É justamente, começa a estudar por um material. Você tem um material de lei seca, de legislação, que a gente chama de lei seca, é a lei pura, né? Sem discussão doutrinária ou jurisprudencial, e acaba, no meio daquele estudo, acaba mudando para outro material, e acaba não tendo como repetir esse estudo. E concurso público, gravem isso, é repetição. Estudo para concurso público é repetição. Então, você tem que estudar hoje de forma mais objetiva possível para que você consiga repetir o seu estudo. Só para você ter uma ideia, no concurso da magistratura são 20 disciplinas. Como você vai conseguir repetir o estudo se você pega um manual de direito constitucional que nem contempla o material todo, geralmente traz o quê? Direitos fundamentais, controle de constitucionalidade, organização do Estado, dos poderes, enfim, ele não traz tudo. E na fase objetiva, gravem isso. Fase objetiva é lei seca, a legislação, o estudo da legislação. Muita gente acha que, porque está lendo a legislação ali, não está aprofundando, não está sabendo nada. Esse erro eu cometi. Eu cometi por um bom tempo e não saía do canto. Desculpa até a forma de falar, mas essa é a realidade. Então, quando eu aprendi que realmente o estudo objetivo, o estudo da lei, da legislação, ela era super importante para qualquer concurso, magistratura, MP, delegado, defensor, procurador, qualquer concurso, inclusive concursos como de analista, de técnico, você tem que saber a lei, entendeu, Nazil? E você pode me perguntar, e a lei eu estudo assim de forma aleatória? Não, o estudo hoje em dia ele tem que ser feito de forma estratégica. O estudo da lei seca, inclusive eu tenho um material, Nazil, que eu faço, que é o quê? Eu analiso as provas anteriores e faço um mapeamento dos artigos cobrados nas provas anteriores. De forma bem objetiva, para quê? Por quê? Nem todos os artigos, tem artigos que você faz uma análise de todas as provas relacionadas àquele cargo e ele nunca foi cobrado. Então, se você não tiver esse feeling, se você não tiver esse conhecimento do que já a banca cobra ou do que é cobrado mais para aquele seu cargo que você pleiteia, como é que você vai saber que o artigo 5º da Constituição ele é um dos artigos mais cobrados? Como é que você vai saber que o artigo, por exemplo, 37 da Constituição, ele é um dos artigos mais cobrados? Então, você vai estudar um artigo, por exemplo, que nunca foi cobrado, da mesma forma que um artigo que é muito cobrado, se você não tiver esse conhecimento. E isso aí é o que eu tento mostrar lá, eu mostro nos materiais que eu faço, é justamente isso. E assim, eu recebo muitos feedbacks positivos em relação a isso. Me ajudou muito quando eu comecei a utilizar essa técnica, né? É algo que ajuda muito, porque você não tem como saber tudo. Então, você tem que priorizar, e isso é uma das grandes estratégias para a prova objetiva. A questão das bancas, Ricardo. Saiu o edital, já sabemos qual é a banca que vai realizar o certame. É interessante montar estratégias específicas para aquela banca? Com certeza. Por exemplo, até um tempo, a Sebrasp, que era a CESP antes, hoje Sebrasp, ela era uma banca muito temida. Hoje ela é uma banca de certa forma, bastante conhecida, né? Assim, a gente já é previsível a sua cobrança, que ela incide muito em jurisprudência e lei, né? E repete muito a cobrança de provas anteriores. Hoje, a banca mais temida e a que vem dominando os concursos da magistratura, em específico, é a banca FGV. É uma banca assim, extremamente difícil, que ela traz alternativas muito grandes, cansativas e rebuscadas, né? Aqueles enunciados rebuscados, longos, que cobra muito jurisprudência. Inclusive, eu fiz até
A prova que eu passei aqui de delegado, no RN, foi a banca da FGV. Mas não é tão parecido hoje com a prova da magistratura, porque ela cobra muito, de uma forma muito densa, de uma forma bem específica, que a maioria dos concurseiros, na verdade, acho quase na unanimidade, tem muita dificuldade nessas provas, né? Então, assim, até tenho feito muito esse estudo, e eu faço esse estudo da banca, porque ele é muito importante. Você saber como a banca costuma cobrar determinados assuntos, para que isso aí também faz parte da sua estratégia de estudo. Como eu disse, não adianta estudar de forma aleatória. Você tem que ter estratégia hoje em dia. Com as notas de cortes cada vez mais altas, antigamente existia muita candidato, mas não era uma concorrência qualificada. Hoje a concorrência é qualificada. Não se enganem, porque a concorrência é qualificada. Por isso que as notas são cada vez maiores, cada vez inimagináveis. Até pouco tempo a gente não imaginava nota de corte 82 pontos de 100 numa prova de magistratura com tantas disciplinas, né? Antigamente, eu lembro, quando eu estava na faculdade, eu via a pessoa fazer o ponto de corte da prova, avançava, que era 60%. Então, é isso. Respondendo a sua pergunta, sendo mais objetivo, o estudo da banca ele é super importante e faz muita diferença. Qual o nível de sucesso dos recursos na fase objetiva? Na fase oral, você disse que é praticamente inexistente. Eu, passeando por umas questões, assim, em casa, olhando umas questões, a banca pedia uma resposta referente à jurisprudência, sobre aquela temática, mas eu respondi, né, consoante eu sabia, mas eu estudando a resposta, eu vi que na época do Covid teve umas decisões, umas aberturas naquela temática. Como é que está o sucesso nas provas, nos recursos? Poderia juntar essas outras jurisprudências mais obscuras, da questão do Covid, algumas aberturas? Tem sucesso nos recursos da prova objetiva? Olha, a gente diz muito no meio de concursos que recurso ela é uma fase do concurso. Ela é uma fase do concurso. Você tem que recorrer, né? Às vezes, mesmo você estando com uma pontuação boa, você tem que recorrer das questões. Por quê? Porque lá no final, aquele pontinho pode fazer a diferença na sua nomeação ou não. Então, muito importante isso que você falou, por quê? Porque recursos, tem bancas, por exemplo, a FGV, ela não dá o braço a torcer, falando mais objetivamente. Ela não costuma anular muitas questões, né? Mas, embora que agora saiu o resultado ontem do concurso da Magistratura Federal, que foi a FGV, e ela anulou 3, né? Mas quem mais é maleável com relação à questão de recurso em questões de provas objetivas em especial é a banca Sebrasp. Só para você ter uma ideia, nos últimos concursos que a banca Sebrasp tem organizado, geralmente ela anula entre 8 a 10 questões. Eu tenho até uma triste lembrança agora do concurso de delegado da Polícia Federal, né, que existe um site assim, chamado Olho na Vaga, que ele faz uma projeção pela sua pontuação se você realmente vai conseguir atingir o corte ou não. Então, no último concurso agora de delegado da Polícia Federal, na projeção deles eu estava mesmo no limite do corte. E aí eu estava treinando para TAF e tudo. Por quê? Porque o TAF já ia ser 15 dias depois da prova, do resultado da prova, né? E aí eu tenho uma lembrança que eu estava certo que ia passar, né? Aí a banca anulou 4 questões e eu não ganhei nenhuma. Você acredita? E fiquei por causa de uma questão. É assim, parece até história de concurseiro, porque geralmente se tem muito isso, mas assim, eu não costumo me abater muito em provas, mesmo quando eu tenho resultado negativo, porque eu entendo que faz parte. Isso aí, existe altos e baixos, cada prova tem suas especificidades. No entanto, isso foi uma prova que eu queria muito também, assim, por ser um concurso federal, que de repente eu poderia ir para longe, mas voltava para casa, né? E aí eu me abati muito, passei uma semana muito mal, foi mesmo no período logo também depois da Covid, daquele período que a gente estava saindo, foi uma prova logo depois, foi uma das primeiras. Mas é isso, né? Só entrando nesse gancho aí que você disse das questões, e às vezes
aí você depende até da sorte, né? No meu caso aí foi. Eu, infelizmente, mas eu acredito muito também assim que em relação a concursos, eu tenho muita fé em Deus, né? E em relação a concursos, eu tenho ainda mais essa fé. Eu sempre faço minha parte. Quando o concurso ele não dá certo, eu me esforço ao máximo. Mas se o concurso ele não deu certo, eu entendo, ou se por alguma situação, aquilo ali é porque Deus não quer. E eu tenho certeza que Ele tem algo melhor para mim. Então, eu sempre faço o meu melhor e deixo Deus me guiar. Perfeito. Estamos conversando com o Ricardo Freire a respeito sobre concursos, as experiências que ele tem, e com foco na magistratura estadual. No próximo bloco, Ricardo, eu queria que você focasse nessa questão do psicológico, continuasse essa questão, é muito importante, porque muitas vezes a pessoa tem um conhecimento, mas se por experiências, por situações, se deixa abater e deixa de ser aprovado. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, trazendo mais uma vez a pauta de concurso público. Estamos aqui com o Ricardo Freire, ele que é servidor do INSS, mas já está desde 2018 na batalha pela tão sonhada aprovação. A magistratura estadual tem uma larga experiência, boas, positivas também, e está nos dividindo essas experiências, incentivando quem está em casa. Ricardo, é um investimento caro. Não é fácil, a gente fala de livros, fala de cursos, alguns poderiam pensar, mas tem que se deslocar, tem hospedagem. Me ajude a entender, né? A pessoa tem que esse investimento tem que ser planejado para fazer um concurso desse, porque a pessoa tem que estudar com uma certa margem de tranquilidade. Se ela for estudar pensando se preocupando com hospedagem, com alimentação, eu acho que o estudo não vai ser de qualidade. Me diga aí, mais ou menos, por exemplo, o Acre, você falou, que é no norte do nosso país. Quanto seria o investimento para o camarada fazer uma prova de magistratura lá? Olha, não é passear, viu, Ricardo? Não é passear, tomar banho. Não se baseie por esse final de semana, que realmente eu fui para o Rio e tirei mais a passeio, mas fui fazer a prova, fiz, claro. Mas realmente, tirando as brincadeiras, mas realmente é um assunto muito sério que é algo que às vezes acaba selecionando também candidatos nessa fase. Por quê? Pra você ter uma ideia, um concurso, só a inscrição de um concurso desse é cerca de 350, 400 reais, entre 300 e 350 reais. Tem que começar a doar sangue, né? Exatamente. Então, muitos candidatos, ele acaba sendo doador de medula óssea, doador de sangue, tem a questão da hipossuficiência, tem concursos que às vezes eles isentam também, enfim, tem outras possibilidades de isenção, mas nem todo mundo também se enquadra nessas possibilidades. E realmente é muito caro. Por exemplo, você vai fazer um concurso, eu fui fazer o TJ Espírito Santo também, no outro final de semana, eu gastei R$2.000 só de passagem. Aí você gasta mais ali, no mínimo 200, 300 reais de hospedagem, alimentação, deslocamento, enfim, você por baixo, você gasta ali R$2.000, R$3.000 isso para ir fazer uma prova objetiva, né? Se você passa, você imagina, você tem que se hospedar pelo menos 5 dias, que geralmente a segunda fase são 3 dias seguidos. Então, além disso, geralmente tem cursos para você fazer, você tem que investir em material, né? Então, realmente é um gasto muito grande, muito elevado. E assim, nas minhas redes sociais, eu já fiz postagem nesse sentido, que é uma coisa que eu sempre aconselho. Que se você não tem nada, nenhum concurso, nada para se manter, antes de você tentar um concurso de magistratura, de MP, de defensoria, delegado, de concurso de membros, que são concursos que não se existe um tempo fixo para você passar nesses concursos. Eu estou há mais de 5 anos, assim, com foco na magistratura, e agora que eu vim passar em concurso para juiz no Acre, juiz no Maranhão, passei delegado aqui no RN,
né? Cheguei à fase oral de concurso de Defensoria Pública no Sergipe, não fui fazer, porque optei por outro concurso. Enfim, mas assim, você demora muito tempo. E geralmente, assim, colegas, quando às vezes eu converso com colegas de prova oral, o cara já está estudando há 8, 10 anos. Então, assim, não tem um prazo específico. E então, isso acaba eliminando candidato também. Por quê? Por quanto tempo você vai conseguir se manter estudando? Então, isso aumenta a pressão na sua cabeça, você mexe com o seu psicológico, porque cada vez mais você se sente pressionado a ter resultados bons, e não é assim. Né? Assim, não é uma regra que só em você estudar muito você vai passar. Não é assim. Né? Concurso de magistratura é um conteúdo muito vasto. E como eu disse, o estudo é repetição. Então você vai precisar de um tempo de maturação até você conseguir ter um nível que você comece a passar nos concursos públicos. E aí, para você ter um pouco mais de tranquilidade, você tem que ter um concurso que, como eu disse, eu não gosto nem de chamar de área meio, porque às vezes as pessoas pensam que a gente está falando de uma forma pejorativa, mas não é isso. O que eu digo é que tenha qualquer concurso, faça concurso de prefeitura, concurso qualquer um, mas que lhe dê algum retorno financeiro, pelo menos para você ter alguma tranquilidade para você fazer, porque senão isso com certeza será um dos motivos para que você venha a querer desistir. Inclusive até pessoas que são, assim, de toda forma, só estuda, né? Que às vezes tem um pai que tem uma condição melhor, que consegue dar esse suporte. Mas até nisso a pressão é muito grande também. Né? Você só estuda, você tem que passar, como é que fulaninho ali trabalha, tem filho, não sei o que passa, e você que só estuda não passa. Então, assim, não tem jeito. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que realmente eu sempre dou essa dica lá no meu Instagram. Eu gosto muito de dar dicas de concursos, de motivação também, porque assim, eu falo muito de coisas que eu já passei. Eu sou concurseiro ainda estudo, eu já passei em alguns concursos, mas enquanto não for nomeado, a gente não pode parar. Né? E aí eu sempre gosto de passar minhas experiências e tento ajudar as pessoas também nesse sentido. No bloco anterior você falou um ponto muito relevante, que é essa parte do psicológico. Eu queria que você focasse um pouquinho. Tem pessoas, Ricardo, que precisam ir para um profissional qualificado, tem pessoas que ficam ansiosas demais, tem um conhecimento, tem uma base, mas tem um momento que chega na hora da prova, dá aquele branco, não sai nada. Você conhece pessoas nesse sentido? Aqui em Mossoró tem profissionais que recebem esse tipo de aluno, de concurseiro. Como você vê essa parte do psicológico para quem vai seguir a carreira de concurso público? Com certeza, o psicológico ele é um dos fatores mais preponderantes, eu acredito que para tudo na vida, mas em concurso público principalmente. Eu acho que, e eu costumo sempre dizer que quando você entra numa prova, já se sentindo um fracassado, diz, eu não vou passar, dificilmente você vai passar. Se você quer dizer assim, que não vai passar por causa, para mostrar para os colegas, para não trazer pressão para você, beleza. Mas assim, nunca entre desse jeito. Sempre vá com um pensamento positivo. E a questão do psicológico ela é muito importante. Eu confesso que eu nunca fiz terapia. Eu acredito que minha ansiedade, eu sou ansioso em determinados momentos, mas assim, eu acho que minha ansiedade é normal. Mas quase todos os meus colegas, quase todos fazem terapia. E assim, às vezes as pessoas têm preconceito de que, porque faz terapia, tem algum problema, alguma coisa. Não. O relato que eu vejo é que ajuda muito, muito. E muitos, porque é uma pressão muito grande. Quem faz concurso sabe a questão de você fica muito ansioso por resultados que não vêm, você tem pressão da família, você tem a própria pressão que você coloca em si. E assim, em relação a profissionais aqui em Mossoró, eu não sei, de repente, lhe indicar ou dizer, porque realmente eu nunca fiz. Confesso que eu nunca fiz, mas assim, tenho vários amigos que fazem, inclusive colegas geralmente quando eu vou para uma prova oral e tal, que eles dizem os relatos que realmente é muito bom e que faz muita diferença. Então, assim, aconselho demais, não tenha preconceito,
falando como um leigo, mas de vivência de concursos, porque às vezes as pessoas têm algum preconceito de eu estou fazendo uma terapia, né? Mas isso é muito importante. Eu vejo que é muito relevante. A parte espiritual, a parte pensar positivamente, se apegar a uma religião, a uns princípios, é muito relevante. Mas, por outro lado, tem pessoas, Ricardo, que joga o ordinário nas mãos de Deus. Não faz a sua parte, não estuda o conteúdo com afinco, não tem aquela garra que enquanto você está no Instagram, você está no YouTube, você está numa Netflix, o outro candidato está estudando e está se esforçando e muitas vezes coloca na conta do espiritual. O que você tem a dizer sobre isso? Isso aí é uma realidade pura que você disse, né? Realmente tem muita gente que, porque eu tenho muita fé em Deus, Deus vai me ajudar, mas Deus ajuda, mas assim, Deus é justo, né? Então, você estuda, eu estudo, mas eu me esforcei muito mais do que você, né? Eu acordo 4 horas da manhã para estudar, você acorda de 9, então assim, eu estudo antes de ir para o trabalho, você de repente às vezes nem trabalha e acorda tarde, enfim, renúncia. Infelizmente, não tem como. Eu acredito, eu costumo dizer que todo radicalismo ele é burro. Tipo, eu vou esquecer do mundo, não vou ter nenhuma uma vida social, não vou nada, mas só para estudar. Não, eu acho que isso aí você não consegue se manter, principalmente para concursos de longo prazo. Agora, você tem que saber que você tem que ter renúncia. Você tem que fazer seu esforço. Como eu disse inicialmente, assim, eu já passei por muitas situações que eu poderia ter desistido já de ter feito concurso. Mas eu nunca me desisti e nunca vou desistir, até ser nomeado, até minha posse. Por quê? Porque eu me esforço muito e acredito muito em Deus, mas acredito em quê? Que Deus ele me dá o direcionamento. Por exemplo, passei no concurso do Acre e ainda não fui nomeado. Mas Deus sabe por que eu não fui nomeado ainda. Eu passei no concurso de delegado do RN, não fui nomeado ainda. Mas eu acredito que Deus sabe por que eu não fui nomeado. Por quê? Eu sempre me cobro ao máximo para fazer o meu melhor. O meu melhor. Então, eu fazendo o meu melhor, o resultado eu entrego nas mãos de Deus. Entendeu? Então, esse é meu pensamento e eu concordo plenamente com você. Você não pode jogar na mão de Deus, porque eu acredito que também naquela hora ali, todo mundo faz suas orações, todo mundo pede a Deus. Né? Mas Deus é justo, não é? Muito bom. Ricardo Freire, nos ajudando a entender a rotina, os desafios, as estratégias para a tão sonhada aprovação. Ricardo, assim, eu fico muito feliz. Faz pouco tempo que eu lhe acompanho no Instagram e já tive a sorte de trazer aqui você aos estúdios, dividindo aqui essas experiências. E eu fico feliz pela, assim, a maneira como você fala, a paixão que você tem e o sonho tão vivo em seus olhos me inspira a tentar a voltar aos estudos, voltar a alguns sonhos que estavam numa gaveta bem fechadinha, vamos botar ali 18, 20 anos que está nessa gaveta, de voltar a estudar. Então, eu acredito e eu espero a próxima vez, não tão longe, não tão distante, a próxima vez que você vir aqui, já vou estar chamando o Dr. Ricardo, Vossa Excelência, e se Deus quiser, num tema mais jurídico, um tema mais desafiador, um tema mais doutrinário. Em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado e fica aberto às considerações finais, se quiser interagir com o pessoal de casa, alguém que também está desanimado, que desistiu do sonho e que pode, com as suas palavras, ser inspirado. Eu agradeço muito o convite. Eu sempre me sinto muito à vontade para falar sobre concurso público, né? Porque concurso público, realmente eu vejo muita gente, muitos relatos emocionantes até no meu Instagram, quem quiser me seguir lá, Ricardo_WM Freire, né? Lá tem, eu sempre dou muitas dicas lá de situações que eu já passei, situações que eu enfrento, né? E dicas de concurso. E eu sempre, a gente sempre tem essas dicas e eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do conhecimento, de coisas que eu já vivi
em concursos, né? E poder motivar. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, porque eu vejo hoje muita gente passando por situações que de quando eu comecei a estudar também, né? As mesmas coisas, as mesmas experiências. Então, assim, fico aberto aqui, depois quiser tratar sobre qualquer outro tema, se Deus quiser, muito em breve, eu possa, de repente, vir aqui como magistrado ou no outro cargo jurídico. Muito bem, esse aqui foi o programa Dinâmica do Direito dessa semana, dando continuidade à pauta de concurso público. Na semana anterior, algumas semanas, teve o Fábio Hunter. Tivemos também aqui Raul Santos, que é o procurador-geral do município, também focando no concurso que vai ter da Procuradoria. O Alisson Bezerra, prefeito. Então, o Dinâmica do Direito está prestando um serviço aos concurseiros de Mossoró. Essa foi a pauta com o nosso ilustre Ricardo, nos ajudou aqui com as suas experiências. Então, permaneça com os eventos, permaneça com os cultos, e eu agradeço a tão nobre audiência de vocês e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.